Oi, gente. Vanessa Atayama, Projeto Lixo Lenda, Ser Sentado Terapias. E, como prometido, hoje eu trouxe um protótipo caseiro para mostrar para vocês como é o sistema de compostagem em caixas, né? Aquela composteira que é adequada para casa que não tem quintal ou para apartamento, então para quando a gente tem um espaço menor, que foi com um sistema desse que a gente começou lá em casa. Então, lembrando que aqui, né, eu tô na casa da minha sogra, a nossa compostagem no chão é feita no quintal dela. Daqui a pouco ela vai cobrar aluguel do espaço para a gente fazer aqui os vídeos. Então vamos lá. Ó, o que eu trouxe para vocês verem aqui? Vou fazer uma simulação, mas primeiro eu vou mostrar para vocês os alimentos que vão. Na composteira de caixas, a gente tem algumas limitações. Então, você pode ver que aqui eu tenho alimentos pré-preparo, né? O alface, meio passadinho, casca ali de chuchu, casca de ovo. Pode ir cítricos, porque no modelo da caixa, não obrigatoriamente precisa ter minhocas. Ela pode ser uma compostagem com ou sem minhocas. Tem um pouquinho também aqui, ó, de guardanapo, tá? A quantidade dele precisa ser com moderação, mas ele pode ser usado também. Bom, aqui é a parte seca, para poder equilibrar com a nossa parte úmida, né? Que são as nossas sobras. E eu peguei, tá vendo? Procurei pegar da nossa parte seca porções menores, né? As folhas menores, não porção, as folhas, tá vendo? E com essa daqui a gente vai dar uma quebradinha nela, ó. Ela também serve, mas quanto menor o tamanho, né, dos resíduos, mais fácil vai ser a compostagem, né, mais rápida, né? Vai ser mais acelerado o processo de compostagem. Então vamos lá, eu vou explicar agora o sistema da composteira, tá? Então, a caixa compostora normalmente ela é feita de 3 gavetas, no mínimo, né? Às vezes pode ser mais, dependendo do tamanho, do porte da família, do consumo, né? Do quanto se gera ali de resíduo naquela família, na residência. A primeira caixa, ela tem alguns furos na tampa, que é para ajudar a ventilação, né? Na parte interior da caixa. Como você pode ver, ó, as bandejas, elas normalmente têm furos aqui na parte superior e também tem furos no... Dá para ver aqui? Sim? Furos no fundo, tá vendo? Por que que tem esse furo? Porque quando a gente colocar o material aqui, tanto a matéria úmida quanto a matéria seca, com o decorrer dos dias, ela vai começar a passar a fazer a transformação aqui e vai começar a sair o biofertilizante. Então, qual que é o sistema? Ele vai passar para a caixa de baixo. Por isso que a caixa de baixo ela tem essa tampa vazada, porque é para permitir que o líquido passe para essa segunda caixa. Essa segunda caixa ela tem o mesmo sistema, tá? Fundo furado e furos na laterais também para auxiliar na entrada de oxigênio aqui. E da segunda caixa, o líquido vai descer para essa terceira e essa não tem furos. Essa não tem nenhum furo, porque aqui, na verdade, vai ser o reservatório do biofertilizante. As pessoas normalmente chamam de chorume, mas o chorume costuma ser aquele líquido contaminado, né? E aqui no caso a gente tem um líquido livre de contaminação, desde que, né, a compostagem tenha ocorrido da forma correta. Por que que eu fiz esses furos? Esse sistema que eu usei aqui nos potes de sorvete para ilustrar, ele também pode ser usado. Muita gente faz isso, inclusive. Não tem condição, achar caro comprar aquela caixa compostura mesmo. Adapta, monta com aqueles baldes de manteiga, balde de alimentos que você compra muitas vezes em padarias. Então, esse mesmo sistema, ele pode ser usado para replicar para esses baldes, caso você queira fazer a sua composteira aí em casa. A gente vê aqui em Guarulhos, os comércios vendem em torno de 5, eu já vi até de 10 reais. Cada balde daquele grandão vem com a tampa. Então, esse é o sistema que vocês vão fazer, ó. Vão cortar 2 das tampas e aí o primeiro e o segundo balde, eles vão ter furos, tanto nas laterais quanto no fundo por conta disso que eu comentei, né, para poder passar. E aí, vamos alimentar a nossa primeira caixa como se eu estivesse fazendo a primeira vez, né? Então, ó, eu vou colocar o resíduo. Ó, a gente vem, dá pra enxergar? Acho que tá fazendo sombra. Ó, a gente coloca o resíduo aqui no canto da caixa, tá vendo? Vou colocar agora a parte seca.
A gente dá uma leve misturadinha, nada demais. E vai deixar esse montinho aqui no canto. Então, a próxima vez que eu vier alimentar essa caixa, eu vou fazendo um montinho aqui, depois aqui. Vou fazendo camada por cima também, lembrando que a gente não pode colocar até o teto aqui da caixa, né? Até a tampa. A gente vai encher mais ou menos 2/3 da caixa. Então, 1, 2, mais ou menos até aqui, tá? Porque ela precisa de um espaço para a circulação do oxigênio também. Feito isso, vamos supor que a gente já preencheu essa primeira caixa. O que que a gente faz? A gente vai tirar ela daqui, vamos subir essa caixa, né? Então agora eu só vou trocar a tampa. Ó. Então essa caixa, vamos supor que ela tivesse completa, agora ela vem para a caixa do meio para quê? Para descansar, para fazer o repouso, para poder transformar o material. E a caixa vazia que estava do meio, a gente sobe. E aí é ela agora que a gente vai começar a alimentar. E a mesma coisa. Então, vai fazendo os montinhos, mais ou menos preenchendo 2/3 da caixa. Quando concluir, a gente vai tampar. Normalmente, se você fizer a conta ali, né, o cálculo do tamanho da caixa adequado ao que a sua família gera, o tempo em que você preencher essa daqui, a de baixo já vai estar com o material transformado, já virou adubo. Então, você vai tirar o adubo, usar nas plantas, enfim. E aí, inverter. Então, essa vai para o meio, essa daqui já vai... Você vai tirar já o adubo e vai começar a usar. A ideia é que seja cíclica a coisa, né? Inclusive, normalmente na terceira caixa, quando você compra a composteira pronta, ou se você monta com aqueles baldes, o pessoal às vezes fura aqui e põe uma torneirinha para você poder colher o biofertilizante, que é excelente também para as plantas, assim como o adubo que é gerado aqui. Então, esse é o sistema de caixa, tá? Bom, algumas dúvidas, né, que costumam aparecer. A compostagem em caixas, ela tem algumas restrições de alimentos. Então, aqui na caixa, na compostagem em caixas, você não deve colocar alimentos pós-preparo. Tem gente que põe, às vezes em pequena quantidade, mas se você está começando, eu não recomendo, porque a chance de dar mau cheiro é maior. Eu tentei, na minha casa, quando eu ainda usava, no meu apartamento, no caso, né? Quando eu ainda usava caixa, eu tentei colocar alimento pós-preparo e para mim não funcionou. Porque tanto na caixa quanto aqui no chão, eu só alimentava minha composteira uma vez por semana. E eu só revirava uma vez por semana também. Então, nesse ponto, eu achei que o restinho de prato ali não funcionou legal. Então, o que funciona aqui na caixa? Sobras decorrentes da preparação, do pré. Então, é casca, talo, sementes de frutas, aquela fruta passada da sua fruteira, a parte de folhas secas, né? E aí, no caso, mais um detalhe: se você colocar minhoca, também não é recomendável colocar cítrico. Né? Eles falam que as minhocas não gostam de cítrico, enfim, mas essa parte eu não posso dizer porque eu não tive essa composteira, essa compostagem com minhoca. Sem minhoca, você pode colocar casca de ovo, cítricos, sem problemas. E eu coloquei também aqui um guardanapinho que foi propositalmente para vocês verem. Você pode usar guardanapinho que você usou ali na mesa para refeição em pequena quantidade. Então, o guardanapo, ele pode, você pode colocar ele aqui como parte seca, equivalendo a uns 20% no máximo da sua parte seca total. Então, é para usar com cautela. Outra dúvida que o pessoal costuma ter é sobre o tempo. O tempo de maturação aqui do material, dele se transformar e estar num adubo pronto, finalizado para uso, vai depender do local onde você mora, do clima da sua cidade, do local onde ele fica dentro da sua casa ali, a caixa compostora. Isso também varia. Então, no meu apartamento, demorava em torno de 3 meses para cada caixa ficar pronta. Por isso que eu acabei trazendo para o quintal da minha sogra, porque eu não queria mais mandar para o aterro, as minhas 2 bandejas ficavam preenchidas e eu não queria, né, descartar mais esse resíduo. E aí que eu tive a ideia de pedir para ela para usar um cantinho aqui do quintal e poder fazer aqui. Lembrando, só fazendo um adendo que eu esqueci de falar dessa parte, a proporção de parte úmida, que são as nossas sobras, para a parte seca é de 1 parte úmida para 2 secas, normalmente, tá? Então, porque a parte úmida, ela é composta de em torno de 70% de água, de líquido. Então, na decomposição, ela vai soltar muito líquido. Tanto que você vai perceber que na caixa, quando tiver o processo, ela vai sempre dar uma reduzida de volume. Por quê? Ela está perdendo água, que é esse biofertilizante que vai escorrer lá para a última caixa.
Então, aproximadamente uma parte úmida para duas secas, de folhas secas. Só que, se você vai mexer e você percebe que está muito úmida, você pode colocar um pouco mais de folha seca. Da mesma forma que se você perceber que está muito seco o material, você não precisa colocar as duas partes, você põe um pouquinho menos. Então vai ali de você sentir, de você perceber como que o material está se comportando, tá bom? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui no vídeo, eu respondo sempre que possível, tá bom? E se você ainda não viu, dá um pulinho no primeiro vídeo que eu fiz sobre a compostagem, mostrando a minha composteira, que ela é feita no chão. Eu utilizo uma mistura ali de método Lages com a adaptação caseirinha, mas é bem interessante para você ter uma ideia das possibilidades. E se você tiver um canteirinho aí no seu quintal, é uma excelente proposta de compostagem. É a mais fácil que eu conheço, assim, que eu já tive acesso até hoje, e é a que eu uso aqui para mim também, para o nosso resíduo, né, da família. Tá bom? É isso, obrigada. Sigam as nossas páginas nas redes, no YouTube, para fortalecer as ações do projeto. Tá bom? Espero vocês na próxima. Beijo.